Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos dando início a mais um vídeo do nosso canal Cristão com um Propósito. E eu convido você que não é inscrito no nosso canal, você que deseja aprender sobre as Escrituras Sagradas, você que deseja estudar e se aprofundar, eu convido você a estar comigo neste canal, nesse propósito que Deus tem colocado no nosso coração. E você que já é inscrito, eu te convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, porque eu acredito que Deus ele vai falar nos vossos corações, amém? Irmãos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração no dia de hoje, que Deus tem falado comigo, ela se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, e o verso que Deus tem colocado no nosso coração é o verso de número 11, 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 11. O texto vai nos dizer assim: E ela fez um voto, e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e não esqueceres da tua serva, mas desejares conhecer a tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, a qual Deus fala muito ao meu coração, e eu acredito que Ele vai falar contigo neste dia. Irmãos, quando olhamos para 1 Samuel, temos que entender o cenário ao qual estamos falando, temos que entender qual que era a situação do povo de Israel. Irmãos, estamos falando do povo de Israel que estava passando por um período, espiritualmente falando, um período espiritual fraco, um período espiritual onde a liderança estava fraca, onde o povo estava com o seu espiritual lá embaixo, a liderança não estava agradando ao Senhor, e o Senhor ele olha para o seu sacerdote, o sacerdote Eli com os seus filhos Ofni e Finéias. Eles estavam no templo de Deus, mas o seu pai Eli via os seus filhos desagradando, desobedecendo a Deus, e Eli não tomava nenhuma atitude. Ofni e Finéias, eles levavam mulheres para o templo, eles pegavam as primícias que era para Deus e pegava para eles. E Eli, vendo os seus filhos Ofni e Finéias desagradando a Deus, e não tomava nenhuma atitude. E para nós entrarmos no texto a qual nós estamos discorrendo, se você for olhar para a cultura judaica, quando havia um casamento, para os judeus um casamento frutífero, um casamento próspero, um casamento que gerava filhos, porque um homem sem a sua descendência, um homem sem a sua linhagem sendo passada, a sua descendência indo para frente, seria um sinal de desonra. Um homem que não tinha filhos, um homem que não tinha sucessor, um homem que não tinha descendentes, era um homem que não tinha honra. E por isso, quando um judeu casa com uma mulher e os filhos não vêm, os filhos não nascem, o casamento não começa a frutificar, ele casava-se com uma outra mulher para ele poder gerar filhos. E no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer acerca de um homem chamado Eucana, a qual Eucana ele tinha uma sua esposa que se chamava Ana, porém Ana ela era estéril, e Eucana se casa com uma outra esposa que se chamava Penina. Ana ela era estéril, porém Penina tinha filhos e tinha filhas. Eucana, um marido exemplar, um marido a qual amava a sua esposa, ele temente ao Senhor, temente a Deus, ele todos os anos ele reunia a sua família, Ana, Penina e os seus filhos, e ele subia para Siló, para o templo onde estava o sacerdote Eli,
e ele sacrificava a Deus todo ano, de ano em ano ele fazia uma viagem até Siló para sacrificar, um costume judaico de ir ao templo, de sacrificar no templo. Ele ia com a sua família a sacrificar, ele ia com a sua família a adorar a Deus, oferecer uma adoração, um sacrifício ao Senhor. E quando ele chegava em Siló, ele adorava, ele sacrificava, e ele descia com a sua família, ele proporcionava um jantar à sua família, e ele presenteava a sua família, ele presenteava a Ana com presentes, presenteava a Penina, e a Bíblia diz que ele presenteava a Penina e os seus filhos, porém para a Ana ele dava uma porção excelente, ele dava um pouco a mais para suprir aquela necessidade que Ana tinha no seu coração de ter um filho. Ele queria suprir como marido a tristeza de Ana, que era uma mulher amargurada, uma mulher triste, porque o Senhor tinha cerrado a sua amada. O texto vai dizer que não foi diabo, que não foi inimigo, mas foi o Senhor que tinha escolhido cerrar a madre de Ana. E o interessante é que todo ano Ana sobe com o seu marido a sacrificar, com a sua família, e Penina vai junto. Só que Penina, ela começa a provocar Ana, começa a provocar, a zombar de Ana, dizendo que ela era uma mulher seca, uma mulher que não gerava frutos, uma mulher a qual não tinha gerado filhos para o seu marido. E a provocação, ela vinha de casa e ela ia para o templo, porque Penina estava sempre junto com Eucana e Ana. E aonde Ana ia, ela era perseguida por Penina, e ela começa a ficar amargurada no seu coração, porque ela queria dar uma alegria para o seu marido e ter a alegria de carregar um filho nos seus braços. E o interessante é que um certo ano Eucana sobe para Siló, ele sacrifica, ele adora e ele volta para o jantar com a sua família. E quando ele senta na mesa, Ana, por conta da perseguição, por conta daquele momento de tristeza, ela não consegue se alimentar, ela não come, ela só chora. E Eucana faz uma pergunta para Ana: Ana, por que você chora? E por que você não come? Por que você está amargurada? Será que eu, como marido, não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele faz uma pergunta para ela: será que eu, como marido, não sou melhor para você do que 10 filhos? E nesse momento, Ana, ela vai tomar uma atitude. Quando Eucana fala isso para ela, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Ana, ela vai se levantar da mesa. Ela vai tomar uma atitude. E talvez vocês passou o ano de 2024, não sei como que foi a perseguição, não sei como que foi o vento, não sei como que foi o processo, mas você passou o ano inteiro assentado na mesa. Você passou o ano inteiro assentado, confortável. Você até quer algo diferente, você até busca por uma resposta, mas até o seguinte momento você está assentado na mesa, não tomou uma atitude, não se levantou, não tomou uma atitude para Deus. E uma resposta que Deus coloca no meu coração para te passar é a seguinte: que se você continuar sentado, se você não tomar uma posição, não tem como o Senhor entrar no meio da tua vida. Porque o Espírito Santo, ele quer fazer, ele quer mudar, ele quer transformar, ele quer realizar, mas para isso é preciso você tomar uma posição e se levantar da mesa. Mesa vai falar de lugar de conforto, lugar onde você fica em comunhão, onde você fica confortável, uma mesa de um jantar, uma mesa onde você vai conversar, onde você vai socializar, mas há momentos que é necessário você tomar uma posição e se levantar do lugar onde você está confortável. Talvez se você for analisar o ano que se passou, onde coisas não se realizaram, se você for olhar para a tua vida, como que foi a oração, como que foi a leitura da palavra, como que foi o jejum, como que foi a busca pelo Senhor,
E daí você vai tirar a resposta por que coisas não aconteceram, por que promessas não se realizaram, porque até o seguinte momento você estava assentado na mesa. E o interessante é que Ana, ela vai tomar uma posição em meio a tantos anos que ela estava sendo perseguida, tantos anos que ela ia com seu marido. Chega um dia que ela vai se levantar. Ela vai se levantar daquela mesa e ela vai subir sozinha para o templo. E quando ela vai chegar no templo, o sacerdote ali vai estar observando ela, e ela começa a orar e a buscar a Deus. Querido, se você for entender a profundidade desse texto, a qual Deus tem falado conosco nesse dia, se você for entender o contexto, todo ano Eucana subia com a sua família. Todo ano Eucana ele ia sacrificar, e Ana estava junto com Eucana. Mas todo ano quem orava era Eucana. Todo ano quem buscava era Eucana. Ana estava junto, mas quem orava, quem buscava era Eucana. E talvez você vai na igreja todos os dias, você tenta estar no culto todos os dias, mas não é só você estar. Não é no fato de você apenas estar num ambiente, mas aonde você tem que prestar a sua adoração. Porque Ana estava no templo, mas quem orava era Eucana. Nunca foi sobre o ambiente, mas sim sobre o que você foi entregar naquele lugar. Ana sobe, mas não entrega nada. E para quem não entrega nada, não tem como receber nada. Se você não entregar, você não vai receber. Tem pessoas que querem algo diferente, mas não tomam atitudes diferentes. Ana, ela quis algo diferente, ela queria um filho, e por isso ela se levantou. E a pergunta que eu faço para você neste dia, uma pergunta que vai te trazer uma reflexão: você vai esperar quanto tempo para se levantar? Quanto tempo para fazer algo diferente para Deus? Quanto tempo para tomar uma atitude de ir fazer o que você nunca fez, de trazer uma adoração e de entregar algo de verdade para o Senhor? Porque se você não se levantar, vai entrar ano, vai sair ano como o ano estava, mas quando ela se levanta e sobe sozinha, ela começa a orar. Ela começa a clamar, mesmo com a amargura de alma. Ela estava uma mulher amargurada, com tristeza, mas ela venceu a tristeza, rompeu a tristeza e subiu para o templo, sozinha, e começa a orar. A primeira vez que Ana sobe para entregar algo diferente, ela começa a orar, e como eu te falei que o período espiritual, o período de líder é um período fraco, um período de líder onde as rédeas estavam completamente soltas. Ela vai fazer um voto com o Senhor que vai chamar a atenção de Deus, que vai incomodar o coração de Deus, que vai fazer Deus se lembrar de Ana, que vai fazer Deus olhar com um olhar de misericórdia para Ana, porque ela vai fazer um pedido específico, uma oração específica, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de brincadeira, um Deus que não cumpre a sua... Não, o Deus que a gente serve é um Deus que ele é detalhista, um Deus que ele, quando você tem um coração quebrantado e você volta a sua adoração completamente para Deus, ele vai cumprir o que ele prometeu nos seus mínimos detalhes. Entende o texto? Ela vai fazer um pedido naquela oração no templo, que vai chamar a atenção de Deus, que ela vai falar: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Quando ela fala isso, o coração de Deus vai se quebrantar. O Senhor vai olhar para Ana com um olhar de graça e de misericórdia. Por quê? Porque o sacerdote Eli já não estava mais na direção, já não estava mais seguindo o caminho do Senhor, e o Senhor precisava de uma pessoa, o Senhor precisava de um líder, e justamente o filho de Ana, Deus vai escolher para assumir esse cargo no lugar do sacerdote Eli. Se você for olhar para o texto, ele vai confundir Ana, porque ela estava orando com amargura de alma e ela só mexia os seus lábios, não saía som. Ele vai dizer que ela está embriagada, e ela vai dizer: Senhor, a tua serva não está embriagada, mas eu estou com a minha alma amargurada.
e ele vai dizer que o Senhor possa conceder e realizar a sua petição. Se você for olhar para o texto, Ana, ela vai descer do templo, ela vai comer com a sua família e depois vai retornar para a sua casa. E o texto vai dizer que Eucana, seu marido, vai conhecer Ana, e desse momento vai nascer Samuel. O pedido que ela fez lá em cima, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar. Uma oração específica que ela fez para Deus. O Senhor vai pegar Samuel e vai colocar no lugar do sacerdote Eli. Até o seguinte momento, o período espiritual é um período espiritual fraco. Mas se você for ler para a Bíblia, quem foi Samuel? Samuel, ele foi o único que foi sacerdote do povo, que foi juiz do povo e que também foi profeta. Juiz, sacerdote e profeta. O homem era cheio de Deus. O homem era completamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde o período espiritual do povo foi lá em cima porque assumiu de verdade um homem que tinha direcionamento espiritual. E olha que interessante, quando Ana entrega o seu filho para Deus, Deus vai fazer Ana gerar outros filhos e filhas. Queridos, eu quero dizer algo da parte do Senhor para a tua vida neste dia. Quando você entrega algo nas mãos do Senhor, quando você entrega algo para Deus, o céu nunca vai deixar de te recompensar. O Senhor, Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se você tomar uma atitude em meio a este ano que estamos entrando, de verdadeiramente voltar o teu coração para a busca, para estar na presença, de tomar uma atitude de entrar no teu quarto e orar e buscar, o Senhor, Ele vai olhar para você com um olhar de graça. Que o Senhor possa abençoar o teu dia, o Senhor possa abençoar o teu ano, que você possa colocar no teu coração que o Senhor tem algo grande reservado, mas nós temos que tomar uma atitude para Deus. Amém?